há montanhas na nossa vida que são para ser escalada, não são para ser removidas, são para ser escalada. Há outras montanhas na nossa vida que a gente pode pedir para elas saírem da frente, que elas vão sair no nome de Jesus. E algumas delas, Deus vai fazer com que elas se assujeitem a nós. São montanhas, são dificuldades que muitas vezes aparecem na nossa vida. Mas tudo na nossa vida cristã é só através da fé. E é o tema que eu quero estar falando. É algo que eu quero viver neste ano. Buscar de Deus a ter mais fé. Há anos atrás, a gente via nas igrejas, a gente vê os relatos de pessoas que levantavam-se das cadeiras de roda e andavam. Hoje a gente nota que não é muito frequente esses tipos de milagres. Por quê? Porque tem faltado a nossa fé. Porque Deus quer olhar e quer ver a fé que a gente tem. E esse centurião, que eu citei de exemplo, ele foi uma pessoa que teve grande fé. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Não tinha visto uma fé como a fé daquele centurião. E olha que o centurião era um homem que ele não era um homem que não era culto, ele era um homem que ele tinha subordinado a ele de 60 a 100 soldados. Por isso era chamado de um centurião. Eu pergunto nessa noite, o Espírito Santo, como está a sua fé? Com qualquer dor, com qualquer coisinha, a gente esquece de que Cristo é conosco, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, até mesmo da natureza, em tudo. Tudo acontece porque o Senhor permitiu. Não é? Tudo. E nós podemos exercitar essa fé. Muitas vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente até fica derrotado nessa dificuldade, porque faltou fé em nós. Aquela fé, uma fé inabalável, uma fé que não fica pensando, uma fé que não fica, sabe, o que vou fazer? E a gente muitas vezes esquece que o Senhor Jesus pagou um preço de cruz para mim e para você. E de que você é especial para Deus. E não tem outro igualzinho a você. Você é exclusivo para Deus. Você tem a marca do Senhor na sua vida. Então, que nós venhamos a sair daqui, quando formos embora, pensando nisso. Que nós precisamos exercitar a nossa fé em Deus. Eu podia citar, eu pensei em duas pessoas, uma do Novo Testamento, que é o centurião, e pensei em uma no Velho Testamento, que é o sinônimo da fé, o pai da fé, Abraão, um homem de fé, um homem que tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Deus prometeu muitas coisas, mas prometeu um filho, o filho da promessa, Isaque, e Isaque era o amado de Abraão, e ele pega esse filho. Eu não sei se, quem sabe ele estava amando mais o filho do que as coisas de Deus, por um momento. E Deus pede para ele. Lá em Gênesis, capítulo 22, a palavra de Deus diz que Deus pede para ele o filho. Pede para ele trazer o filho em holocausto. Para a gente ler o texto é muito fácil, mas para a gente assimilar isso e trazer para a nossa vida é muito difícil. Quem de nós pegaria o seu filho para levar até um monte e sacrificar para Deus? Eu acho que é aí que entra a fé de Abraão, porque eu creio que ele pensou, isso não vai acontecer, por isso que eu vou levar. Porque eu tenho certeza que Deus é um Deus poderoso. Ele não vai fazer isso comigo, ele pode ter pensado muitas coisas, mas ele teve fé, ele obedeceu, e ele foi, e entregou no altar Isaque para ser sacrificado. Mas o que aconteceu? Deus proveu. Quando a gente tem fé, Deus provê na nossa vida. Quando a gente crê
Deus provê na nossa vida. No Novo Testamento, a pronúncia de fé, talvez até com outras palavras, muitas vezes empregada como crer, é empregada mais de 300 vezes só no Novo Testamento. Sem fé é impossível, é impossível. Tudo no mundo cristão é feito pela fé, não é? Só de nós estarmos reunidos aqui nessa noite já é uma medida de fé, né? Com esse calor, nós se reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus, já é uma medida de fé. Mas a fé ela não tem um limite para parar. Nós precisamos, a cada dia, querer avançar na fé. Quantas ciladas, quem sabe, do inimigo das nossas vidas tem armado para nós. Sem fé, você não vai conseguir passar por esses obstáculos. Sem fé, você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você está sonhando em fazer nesse ano de 2015. Nesses projetos que você colocou, nesses alvos que você tem na sua vida pessoal, nesses alvos que você colocou para avançar no reino de Deus, dentro da comunidade, dentro da igreja, no PG que você frequenta. Quem sabe você tem sonhado em ter um PG lá na sua casa. É um propósito seu, é um sonho da sua vida. Tem que ter fé. Você tem que buscar isso, gerar antes disso acontecer. Por isso que lá em Hebreus, né? Não vou estar lendo o texto, mas lá em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente ainda não se viu, mas espera, né? É algo que a gente não viu ainda, mas temos que gerar no mundo espiritual. Que eu e você possamos, neste ano, exercitar esta fé, para que a gente venha ter uma fé inabalável. Porque eu creio que o Senhor tem pessoas que estão sentadas aí, aqui nesses bancos. Quem sabe, quietinhos aí. Mas Deus quer fazer com que você saia do anonimato e venha para o reino dEle, estabelecer o reino dEle, na onde quer que você more, no lugar que você está. Porque eu tenho certeza, na estratégia de Deus, colocando você às vezes num trabalho, colocando você num bairro, Ele quer que você seja usado ali naquele local. Porque a gente vê o quanto tem necessidade de homens e mulheres de Deus que façam a diferença com a fé, que tenha a buscar esta fé desse centurião. Manda apenas uma palavra só. Muitas vezes nós, além de nem termos essa fé de pedir que Deus mande ou envie uma palavra lá, muitas vezes a gente vai indo para o nosso trabalho e lá tem uma dificuldade muito grande para a gente vencer naquele dia. E se a gente orasse antes de sair, pedisse, Deus, vai nesse trabalho meu, nesses amigos de trabalho que está lá, em nome de Jesus, e muda o quadro dessa dificuldade na minha vida. Se a gente exercitar essa fé, Deus é bom e fiel para fazer muito mais daquilo que nós pedimos. Mas Deus espera que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No Velho Testamento, quando fala de Isaac, eu fico pensando que muitas vezes o Isaac da nossa vida, às vezes não é o filho, às vezes é outras coisas que impedem que a gente cresça no mundo espiritual. São muitas vezes vaidade das nossas vidas. Muitas vezes a gente cuida muito só de nós ou só da nossa família, esquecendo que em primeiro lugar tem que ser a fé no Senhor Jesus, né? Sem fé não tem como viver no Evangelho, porque o Evangelho para o mundo é loucura, né? Quando eu falo assim que a Sônia, minha esposa, é uma mulher de fé, que quando ela fez inscrição há 15 anos atrás, numa inscrição de casa do CDHU, ela fez inscrição, mas ela tinha certeza que uma casa era a dela. Ela tinha convicção. Eu, na época, eu era um incrédulo ainda. Mas ela tinha certeza absoluta. E ela falava para mim,
tal tempo eu vou para minha casa, que minha casa vai ser assim, assim. Ela já começava a falar que maneira ia ser a casa dela, porque ela tinha certeza, ela tinha fé de que Deus ia sortear ela em uma casa. E nós, eu e a Sônia, a gente tinha, no começo da nossa vida, comprado uma casa na Coab 1, já de um outro proprietário, não foi do CDHU, e a casa era na Rua 13, e eu não lembro o número da casa, e eu nunca consegui entrar dentro dessa casa, porque tinha uma pessoa morando lá, e essa pessoa nunca quis sair de lá, e eu quase que perdi a casa, né? Dei lá para uma outra pessoa, para um dinheirinho, e perdi bastante na época, perdi essa casa. E a Sônia falava assim, eu tenho fé que Deus vai restituir aquela casa que nós perdemos. E quando ela foi no sorteio, eu nem acompanhei ela, sabe? Porque eu não tinha essa fé, que ela poderia... eu não tinha essa fé porque eu não tinha nascido de novo. Aí está a diferença, né? Nascer de novo. Ter o Espírito de Deus. E ela tinha, eu ficava olhando e falava assim, essa mulher tá doida, né? Doida por Jesus ela estava. E quando passou e ela foi lá no ginásio, lotado de gente, para ser sorteada essa casa, Deus, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda casa que saiu, e saiu o nome dela, na mesma rua que a gente tinha perdido há uns anos atrás, o mesmo número de rua. Agora era na Coab 6. E saiu lá para ela, uma casa na Rua 13. Eu tinha perdido uma casa na Rua 13, na Coab 1, há mais de 20 e poucos anos atrás. E daí eu comecei a entender de que Deus é bom. Comecei a entender que Deus restitui aquilo que a gente perde. Quando a gente tem fé e a gente chama a existência, nós precisamos chamar a existência as coisas que a gente quer e a gente ainda não vê. Quem sabe você sonha, e você deve sonhar também no mundo espiritual, nas coisas de Deus. Quem sabe você sonha em ser um missionário, em avançar, em ir lá para o sul do país ou para o norte do Brasil, para levar o evangelho, para começar um pequeno grupo da Vineyard. Ou você pensa, eu quero ser um profeta local, trabalhar aqui na região de Botucatu, quantas cidades tem, quantas almas precisam de Jesus. Você tem que gerar isso. Você tem que, no mundo espiritual, ter fé. Começar a visualizar o grupo de pessoas que você vai trabalhar com eles. Pede isso para Deus, porque Deus é bom. E quando a gente tem fé, a gente vê o resultado da fé. Abraão viu, levou o filho lá e voltou com o filho. Porque Deus proveu o cordeiro. E Deus um dia proveu o cordeiro nas nossas vidas. O Senhor Jesus pagou um preço de cruz para mim e para você. Já nos libertou de todas as coisas pela cruz. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque o Senhor Jesus disse que nós temos uma cruz. Venha após Ele e traga a sua cruz. Então nós precisamos avançar no reino de Deus. E precisamos voltar a pedir não só o primeiro amor. Pedir a Deus, Deus, acrescenta fé em nós. Como daqueles homens. Aquele homem do mover da Rua Azusa que orava, baixava a cabeça dele no púlpito e orava. Ele pedia que Deus trouxesse um avivamento gigantesco naquele lugar. E ele teve fé. E um dia daqueles, Deus começou a fazer uma obra que o mundo todo conheceu e até nos dias de hoje ainda é referência, o mover da Rua Azusa. Com a própria igreja Vineyard, né, pastor? Teve um avivamento, né? A igreja do aeroporto foi conhecida, a Vineyard. Você pode estudar um pouquinho a história da Vineyard, porque teve um mover de Deus. Porque homens pagaram um preço, homens e mulheres tiveram fé, exercitaram essa fé, esperaram no Senhor, mas não desistiram daquele propósito e venceram. E a gente começa a olhar nas pequenas coisas. A gente quer dar jeito na nossa vida, nas coisas, com a nossa força.
Depois a gente vai orar, depois a gente deixa a fé em Deus, a fé em Cristo, por segundo, terceiro lugar, enquanto teria que ser primeiro a fé em Deus. É uma dor de cabeça? Você pode tomar um Doril, mas primeiro você fala assim, em nome de Jesus, eu repreendo tudo quanto é dor de cabeça que possa estar em mim, ou na minha família. Você é o profeta da sua casa. Se hoje a gente fala em orar, já dá medo na gente, a gente fala quanto mais falar em profetizar, não é? A gente não profetiza na vida dos nossos filhos. Nós temos que profetizar a bênção na vida dos nossos filhos. Nós temos que gerar isso nos nossos filhos e nos nossos filhos na fé. Nós precisamos olhar neles e ver eles com os olhos de Deus. Ver que eles podem avançar muito mais do que muitas vezes nós avançamos. Eu sempre tenho pedido para Deus, Senhor, coloca pessoas no meu caminho, porque eu tenho sonhos de gerar discípulos para Jesus, melhores do que eu, mais certinhos do que eu, que tenham mais vontade do que eu, que tenham mais fé do que eu. Mas o Senhor pode mudar a nossa vida. E este ano eu quero buscar esta fé no Senhor, que acrescente mais fé na minha vida. Para mim, em tudo aquilo que eu passar, em primeiro lugar eu ter fé. Fé em Deus, fé no Senhor Jesus. Depois eu faço a minha parte. Depois eu tomo Doril, depois se é dor, se eu vou no médico, mas primeiro eu tenho fé de orar e de clamar. Porque muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vem, ele bate o pé e a gente corre, sendo que não era para a gente correr. Se a gente tem um Deus por nós, quem será contra nós? Né? Quem poderá nos impedir? A Bíblia diz, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu fico olhando para o cultos abençoados que nós tivemos nesse ano que passou. Mas eu creio que Deus tem um mover, isso é do coração do irmão Adalto, pensamento meu, né, que eu tenho buscado de Deus. Eu tenho buscado um avivamento para a cidade de Botucatu. Eu tenho pensado nisso demais. De uma igreja que fique conhecida, não porque eu falo assim pelo orgulho do homem, mas uma igreja que fique conhecida porque vai resgatar pessoas que estão abandonadas pela sociedade. Pessoas que estão sendo descartadas da sociedade. E nós precisamos ir, não esperar, ir buscá-las. E eu creio no mover de Deus para essa cidade. Um mover grande de que outras cidades vão vir aqui para Botucatu para olhar o que está acontecendo. O que é que está acontecendo com o mundo cristão aqui em Botucatu. Mas nós precisamos gerar isso. Que você possa trabalhar a medida de fé que você já tem, para que você avance no reino de Deus, para que você tenha fé em coisas sobrenaturais, que você tenha uma fé inabalável, ainda que Deus te peça aquilo que você mais ama na sua vida, o Isaac da sua vida, ainda que Deus te peça, se Deus te pediu, você deve cumprir, você deve fazer como Abraão fez. É claro que para Abraão ele pediu o filho. Muitas vezes para nós ele pede algo que a gente ama. Às vezes não é o filho só. Ele pede coisas para nós. Não é que ele quer que a gente perca. É que ele quer ver se nós temos fé de entregar. E se a gente entregar, ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E eu fico olhando para esta igreja e vejo que isto vai acontecer no nosso meio, sabe, no nosso meio. Almas chegando, vidas sendo libertas. E pessoas que estão aqui conosco, cuidando dessas almas, não é? Como que nós vamos acomodar elas todas aqui nessa igreja? Deus vai preparar. Deus vai preparar o terreno para a gente comprar. E eu
Eu creio nisso. Terreno grande, bem grande. Deus vai preparar. Nós precisamos gerar no mundo espiritual isso. Por causa das almas do Senhor Jesus. Almas que estão aí. Eu tenho visto meninos que hoje estão bem adolescentes, que um tempo caminhavam comigo, de pequenino, e hoje estão nas drogas. E me entristece demais ver que são meninos que, quando pequeno, eu conseguia pegar ele para a mão e levar na igreja, escolinha dominical, que eu já fui professor de escolinha, e eu conseguia levar. E agora parece que eles fugiram das minhas mãos, dos pais. Ele não tem pai, tem mãe. Tem fugido da mão da mãe. Esse dia a mãe desse menino me ligou, né, pedindo ajuda. Não sabe o que fazer. E eu tenho pedido para Deus, Deus me dá fé. Como? Como pode? Né? Um menino que eu tinha profetizado na vida dele. E hoje, e igual esse menino, quantos tem na cidade de Botucatu? E a gente passa de largo. A gente acha que esse problema não é nosso. Isso aí é problema da prefeitura, problema social, esse é problema do prefeito da cidade, do governador, enfim. A gente acha, ou é de algum outro irmão que tenha mais fé, que consiga sair pelas ruas, que consiga largar a casa dele, o bem-estar da vida dele, consiga, olha, hoje eu vou sair pela rua, eu quero falar do amor de Deus. Eu quero abraçar uma pessoa que nunca recebeu um abraço diferente. Porque se você tem fé, você não é uma pessoa igual às outras, embora pareça ser. Quando você tem fé, você tem a marca de Cristo na sua vida. Você tem uma unção na sua vida que anda com você. Eu comecei a pensar uns tempos atrás, há uns 20 anos atrás, eu sabia de uns homens aqui de Botucatu, pastores, e eu estava no comecinho da fé, homens que subiam no Morro do Peru, e jejuavam e ficavam lá 3 dias. É fé, né, irmão? É fé. E eu sei do relato de um homem desse, ficou 3 dias orando naquele monte, e quando ele desceu de lá, ele passou pela rua Curuzu, e quando ele passou num grupo de pessoas, perto do grupo de pessoas, 2, 3 pessoas caíram. Era propósito de Deus na vida daquele homem. E ele voltou, sem ele colocar as mãos dele. E ele voltou, clamou a Deus, colocou a mão, orou, e aquelas pessoas foram libertas. E aquelas pessoas quiseram saber o que é que ele tinha. Ele falou assim, eu não tenho nada. Jesus que está dentro de mim. Homens que tinham fé de ir pagar um preço. Você fala assim, mas, irmão, isso não é loucura. As coisas de Deus é loucura. É loucura. E a gente fica muito, deixa pra lá, a gente vai tocando muito. Eu falo de mim mesmo. O quanto que eu já ia em monte, pagava preço e trabalhava em serviço mais pesado que hoje. Eu trabalhava na madeireira do Murba, carregava viga na costa. Serviço pesadíssimo. Mas eu não perdia uma reunião da igreja. E eu estava junto com uns homens, sabe? Homens de Deus que tinham vontade de ver a igreja caminhando. E eles me levavam, novo na fé, eles me levavam. Faziam eu estar junto com eles, incentivava eu a fazer jejum de 24 horas. Eu falava assim, eles eram meio doido, mas eu aguentei a boca, sabe? Eu não aconselho fazer isso com os que estão começando, mas, né? Já penso um pouquinho nisso. Mas eles, acho que foi um propósito de Deus mesmo. Porque eu já vim para Jesus, eu já vim maduro, eu já tinha 40 anos. Então acho que Deus já trabalhou no coração deles. Foi isso aí, você pode, desce a ripa que ele aguenta. E eu ia com eles, e isso foi um tempo muito bom da minha vida. Se não fosse isso, eu não sei se eu estava aqui. Eu não sei se eu já não tinha ficado para o meio do caminho. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos investir a nossa fé em Cristo nas pessoas. Olhar e ver que você tem algo, você tem potencial na sua vida. Você não é uma pessoa qualquer que está aqui. Você é um chamado de Deus. Teve sangue derramado por você. Não foi
de qualquer maneira. Porque nós estamos aqui, os apóstolos sofreram no passado. Outros irmãos das nossas vidas que dormiram no Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que naqueles coliseu foram mortos para não negar a fé. E nós, parece que vivemos hoje a igreja mais como um clube às vezes. Onde a gente vem e vai. Vem e vai. E não tem mudança na nossa vida. Não queremos ter um discipulador na nossa vida. Não queremos que as pessoas perguntem da nossa vida particular como está. Nós precisamos ter fé. A gente precisa olhar do que Jesus deixou. Ide por todo mundo e fazei discípulos. De que maneira Jesus mandou fazer discípulo? Ensinando a guardar toda a palavra que sai da boca de Deus. Você ensinar uma pessoa toda a palavra que sai da boca de Deus, você tem que andar junto com ele. Não é pouco tempo, é todo o tempo. Você tem que andar de tempo em tempo, marcando para você andar com ele. Isso é fé, é investimento, é fé. É ter fé que aquela pessoa vai avançar e vai fazer obras maravilhosas na mão de Deus. E eu tenho pedido que isso venha acontecer nessa igreja, na minha e na sua vida. Que nós venhamos a buscar aquele primeiro amor, sabe? Que nós venhamos buscar esse ano, fazer coisas diferentes. Não só coisas natural, mas coisas sobrenatural. Eu sempre falo assim que a gente tem que dar exemplo da gente, né? Esse ano eu já comecei o ano com algo meio radical. Todo mundo ficou, eu ia ficar só com a Sônia, passar o primeiro dia do ano, só junto com a Sônia, o Diego com a família dele lá, com a família da Mari, enfim, a família estava... Então Deus preparou, ia ficar só eu com a Sônia na chácara. Eu falei para a Sônia, Sônia, nós vamos ficar, porque eu quero começar esse ano, quero fazer uma coisa um pouco radical. E eu fui lá para a montanha das Três Pedras e passei o primeiro dia de ano lá, eu e a Sônia. Amanhecemos lá. E eu pude ver, sabe, a mão de Deus em todas as coisas. Naquelas montanhas, a mão de Deus lá, sabe? E eu comecei até a imaginar grupos de jovens que vão se levantar aqui nesse lugar. E eu quero levar eles um dia para estar orando lá e estar ficando um tempo lá. Queira você viver algo diferente, algo sobrenatural, uma intimidade com Deus. Para você ter intimidade com Deus, a ponto de chamar Deus de pai, a ponto de você, como se relaciona com o filho, você precisa ter fé, crer nisso, é possível, sabe? Quando a gente vem, quando a liderança chama, o pastor, enfim, para você vir para frente, é um ato de fé. Não é uma religiosidade, não é algo que tem que acontecer toda vez. Mas é algo de fé. Porque se você tem fé de sair do seu lugar e vir, só isso já agrada a Deus. Que você teve fé. O que Deus não se agrada é de você ficar parado no anonimato, sendo que Ele ama você. Então que esse ano você possa falar assim, eu quero sair dessa mesmice que eu tenho vivido. Dia após dia, não faço nada que seja diferente. Peça para Deus essa fé, sabe? Peça para Deus, para Deus colocar a cada dia na sua vida uma pessoa. Ou, enfim, faça um propósito com Deus. Peça para Deus aumentar o círculo de amizade. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de aumentar o nosso círculo de amizade. Eu às vezes fico meio assim, que eu moro numa área rural, é um pouquinho, é perto da cidade, mas não é na cidade. Então, eu tenho dificuldade de me relacionar com um grupo maior de pessoas. Isso faz falta para mim, não é? Mas eu tenho pedido para Deus mudança. A Deus, acrescenta almas na minha vida, acrescenta pessoas na minha vida, para mim falar do amor de Deus, não é? E como é gostoso, maravilhoso a gente poder falar do amor de Deus. Essa semana eu estive numa casa fazendo uma visita e pude falar assim, com pessoas, e a gente vê o quanto eles ficam parados ouvindo a gente falar.
o beabá do cristão, que até serve de enfado para muitos, né? Tem dificuldade até de ficar ouvindo. De tanto que já está ouvindo. Se nós colocarmos em prática 1/3 do que a gente sabe, essa cidade fica pequena. E eu tenho certeza que vamos saquear o inferno. Se cada um aqui resolver obedecer a Deus. Só numa parte, hein? Já nem vou falar em tudo que Deus tem de promessa. Mas naquilo que Deus já te deu. Naquilo que Deus já te fez autoridade. Porque quando você vence uma barreira, junto com Deus, você já é autoridade para falar daquele assunto. Não é? Você já é. Quando você já tem... esses dias eu estava falando com uma pessoa, conversando assim, eu falei assim, eu sou autoridade para falar de casamento. O cara falou, é mesmo, 35 anos de casado, passei por muitas crises do casamento. E Deus foi bom comigo. E me sustentou. Então eu sou autoridade para falar de casamento. E você também. Se você já conhece a palavra de Deus, depois você fala assim, não, irmão, eu ainda não posso. Minha fé ainda é pequena. Eu só conheço João 3,16. Eu só conheço João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se você já conhece isso, você pode falar isso para outra pessoa. Você pode falar assim, eu sei de um Deus que liberta. Né? Se você conhecer, Ele liberta. Porque Ele amou tanto o mundo que Ele deu o Filho dEle para morrer por mim e por você. Você já pode falar isso. Sabe? Você já pode. E na medida que você tem fé para fazer isso, Deus vai acrescentando dia após dia sabedoria na sua vida, numa velocidade tão grande que você vai surpreender as pessoas que estão do seu lado, do tanto que você vai crescer. Que nós possamos buscar esse ano fé, uma fé inabalável, uma fé diferente, uma fé em Cristo, sabe? Porque o que eu tenho visto é muita fé, às vezes, na própria força, ou uma fé numa denominação, ou uma fé em certas pessoas. Não, tenha fé em Jesus. Fala assim, Jesus é a causa de tudo. A Bíblia diz que nada foi feito se não fosse por Ele. Ele é o princípio e o fim. Ele estava com Deus desde o começo, porque Ele é Deus. Nada pode ser feito se não for através de Jesus. Que você possa ter essa fé em Cristo, que você possa andar pela cidade, não orgulhoso, de nariz empinado, que não cumprimenta ninguém, não, mas que você possa andar de cabeça de pé, porque você fala assim, eu sou um vencedor, eu sou da igreja dos vencedores, porque o Senhor me libertou, o Senhor me buscou. Então você pode andar com certeza de que Deus é com você. E se Deus mandar você falar algo para alguém, seja ele quem for, seja um político, seja quem for, você vai ter certeza que você pode falar, porque Deus é com você. Você pode ter essa autoridade, essa ousadia de falar na fé. Que você possa buscar essa fé. Porque eu não sei você, mas eu tenho necessidade de ter mais fé. Porque tem horas que eu falo assim, Jesus, parece que vai ficando tudo igual. Toda palavra, tudo que vem, todos os projetos que a igreja lança, parece que um dia alguém já lançou. É natural isso. E aí, o que você faz? Fica parado? Que tamanho está a sua fé? Não é? Ou você está achando que não tem nem um pouquinho de fé? Você tem. Deus te deu já uma medida. Mas Ele quer acrescentar mais. Quando o irmão veio aqui e falou lá daquela passagem de Eliseu, você nota que enquanto as vasilhas eram vazias, o azeite não parava de encher as vasilhas. Se ela tivesse buscado muito mais vasilha, ela tinha enchido muito mais. E a nossa vida também é assim com a fé. Nós temos que esvaziar do nosso orgulho, do nosso ego, das nossas coisas para querer ter fé. Para que Deus venha encher a gente de fé, de esperança, para que haja milagres entre nós. Porque eu tenho alguns versículos bíblicos que eu olho para aquilo e falo, Senhor Jesus, tem que acontecer na minha vida.
Porque tem alguns versículos no Novo Testamento que falam assim: em nome de Jesus, esses sinais vão seguir aqueles que amam a Deus, curar os enfermos e expulsar os demônios. Quantas pessoas passam por nós, enfermas, doentes, e às vezes a gente não tem nem a ousadia, nem fé, para falar assim: vem cá que eu vou orar por você, e você vai ser curado. A gente tem medo, sabe? Tem medo porque a gente fala assim: nossa, com essa fezinha que eu tô, não vai dar. Tem que chamar uns pastores aí, viu? Que nós possamos ter fé, até mesmo fé, para estar pedindo a Deus pela vida da liderança da sua igreja, pela vida do seu pastor, não é? Porque lá em Hebreus também fala: obedecei os vossos pastores, que velam pelas suas almas. E eles muitas vezes podem nem falar, precisam de fé. E às vezes eles precisam da nossa oração. Com certeza, sempre, da nossa cobertura de oração, orando pela família, orando pela vida dele, orando para eles avançar. Porque se ele avança, a igreja avança junto, não é? Não acontecia assim lá no Velho Testamento? Não acontecia assim com Moisés? O povo tinha percebido que tinha que segurar a mão de Moisés erguida. Então que nós possamos ter fé nesse ano, para cumprir os propósitos de Deus. Se Deus está falando para você no seu coração: olha, esse ano eu quero fazer alguma coisa nessa igreja, porque Deus falou que é para mim ficar aqui, não é? Eu não sei se eu algum dia, para algumas pessoas, já contei de que maneira que eu vim aqui que não era ainda a Vineyard, de que maneira que eu vim aqui com o pastor Rui. Eu não conhecia o pastor Rui. E eu tinha parado um trabalho em Botucatu que eu estava realizando com algum grupo de pessoas, e um foi para um lado e o outro foi para outro, e eu orei a Deus. E eu falei: Senhor, para onde que eu vou? E Deus falou bem claro no meu coração: eu vou te levar para um lugar nessa cidade. Eu vou te levar para um povo que pensa que nem você, que tem familiaridade com você. Eu vou te levar lá para você ajudar. E eu não sabia onde era. Comecei então a buscar de Deus aonde era, em que canto da cidade estava. E olha que a Vineyard estava lá do lado de lá da cidade. E eu estava aqui onde eu moro, aqui perto da Coab 1, perto ali do Parque dos Pinheiros, no começo da estrada rural ali. E eu comecei a orar a Deus, e Deus usou da minha família. E o primeiro que foi lá foi o Diego. E o Diego contou para mim, e eu falei: eu vou orar, filho, para ver se é o lugar que Deus falou para mim. E eu comecei a orar a Deus, e Deus falou para mim: vai lá nesse pequeno grupo. E tinha um pequeno grupo na casa da irmã Rosinha, que ainda continua, graças a Deus. E eu fui lá, primeiro conhecer o PG. Então eu sou uma pessoa que começou primeiro pelo PG. Depois eu fui ver o prédio, a igreja prédio. Eu fui lá no PG, conheci a igreja itinerante lá, e eu gostei, e eu senti então a revelação de Deus. É aqui, filho, é aqui que você vai ficar, até enquanto eu quiser. Não sei se é, porque nada é definitivo para ninguém. Deus pode fazer com que você esteja aqui e um dia esteja em outro país, levando o nome de Jesus. E eu tenho fé de que eu ainda vou ganhar umas almas para Jesus, que vão atravessar os continentes dessa terra. Eu tenho essa fé. E eu fui para lá. Isso é fé e obediência. Não que eu esteja contando isso para falar: olha como o irmão Adalto tem fé. Não, porque se eu tivesse fé, muitas outras coisas já tinham acontecido mais comigo. Porque são coisas que são para mim. Só está faltando a minha fé. São coisas que não vão ser dadas para outro. Estão lá esperando. Estão esperando que eu tenha fé para ir adquirir aquilo que já é meu, que o Senhor já pagou o preço. Que você possa nessa noite ter esse momento de fé na sua vida. E toda vez que você vir aqui para frente, venha com fé. Com fé que vai acontecer um milagre. Ainda que seja uma pessoa lá na sua casa que esteja doente, a pessoa não está aqui para vir. Se você tomar com fé, falar assim: não, eu vou lá na frente,
Vou lá na frente, vou representar essa pessoa que está lá na minha casa, ou que está lá em outra cidade, que tem uma doença, ou que tem uma enfermidade, ou que tem uma causa difícil na vida dele. E eu vou pedir, Senhor, manda apenas uma palavra. Conta para Deus o assunto. E quando você chegar na sua casa, aquilo já vai estar desfeito. Eu creio. Comigo já aconteceu muitas vezes assim. Desde pequenas coisas até coisas maiores. Deus já fez na minha vida com relação à fé e oração. Que você possa buscar essa fé inabalável. Esta fé do centurião. E esta fé de Abraão, o pai da fé. Se precisar, leva Isaac para Jesus. Porque ele não quer que você fique triste. Então você vá na certeza. Se Deus está mandando eu ir, não é nada de ruim para mim. Embora está parecendo, né? Mas ele foi. Levou o menino. O menino não estava entendendo. Porque o menino não tinha fé. A fé do pai. Ele falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vem madeira, vem lenha, vem tudo, mas cadê o cordeiro? Ele era o que ia ser sacrificado. Deus proveu. Deus vai prover na sua vida. Quem sabe você está há um montão de anos seguindo o evangelho. Ou você está pensando como eu tenho algumas pessoas que eu já encontrei por aí. Não quero saber mais de igreja, não. Tô até por aqui de igreja. Ficou 300 anos na igreja, não viu nenhum mover que fosse digno de Deus. E às vezes eles estão por aí. São exército de Deus que estão abandonados. São soldados de Deus que estão abandonados por aí. Quem sabe precisando da minha e da sua fé. E a nossa fé vai fazer a diferença. Quando eles começarem a ver a fé que nós temos no Senhor, vai mudar. A população, o prefeito dessa cidade, ele pode fazer coisas muito boas para a cidade, deve fazer, né? Ele é pago até para isso. Nós votamos neles. Mas o que pode mudar essa cidade é a igreja do Senhor Jesus. Não são os políticos da cidade. É a igreja do Senhor Jesus que pode mudar essa cidade. Na questão, em tudo. Eu sei um relato de uma pessoa só, que com fé foi para um país. Foi ser sapateiro numa pequena cidade do México. E lá ele começou a clamar a Deus. Porque tinha poucas igrejas. E tinha um boteco a cada esquina. E a cidade estava um caos. E a terra era péssima, ruim demais. Não dava alimento, uma terra ruim, árida. E ele começou a orar a Deus, clamar a Deus, pedir para Deus mudar aquela cidade. Para Deus mudar o quadro daquela cidade. E ele começou a orar. E Deus levantou aquele homem naquela cidade com poder tão grande na vida dele. E mudou aquela cidade. E depois de 10 ou 15 anos que ele estava naquela cidade, ele fala no livro, a cidade era referência em alimentos, em horta, em hortaliça. Quase que ela plantava quase que 70% das hortas e frutas daquele país. Aquela terra que não dava nada. E muitos bares foram fechados e abertos igrejas. Quase 50% ou 60% da cidade tinha se convertido ao Senhor. Por causa do quê? De um homem que teve fé. Aonde todo mundo falou, esse lugar é difícil. Esse lugar é muito difícil de você fazer alguma coisa aí. Mas ele teve fé. E ele começou a trabalhar de sapateiro. Mas ele não era apenas um sapateiro. Ele era um homem de Deus, enviado para lá para fazer a diferença. Quem sabe você pensa que você só é sapateiro, ou que você é o trabalho que você faz. Não. Você pode estar lá nesse trabalho, mas você é um agente de Deus, é um canal de bênção que Deus levantou nessa cidade para fazer a diferença nos seus amigos, na sociedade, na empresa que você trabalha, sabe? Que você possa olhar para a empresa que você trabalha e começar não a amaldiçoar, mas a abençoar. Ela não é legal ainda, ela tem um chefe chato, ela não paga bem. Começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus para mudar, para ser diferente.
Aqui em Botucatu mesmo nós temos relatos de empresas grandes que começaram a orar. E os donos que nem são daqui do Brasil começaram a perceber a diferença. Chegaram até a falar fora daí. Olha, lá naquela empresa, nós precisamos criar aquele modelo. Porque lá tem um povo de Cristo que eles oram nas sessões e lá melhorou as vendas. Lá não está tendo menos acidente. É empresa grande de Botucatu. Tem acontecido essas coisas no nosso meio. Isso também são milagres. Mas sabe por quê? Algumas pessoas se levantaram para ter fé. Uma fé diferente. Uma fé inabalável. Uma fé que venha remover montanhas. Uma fé que você tenha no coração. Gerar antes de você ver. Gera aquilo que você quer. Não é? Gera. Peça para Deus e gera aquilo que você espera de Deus. Visualiza. Pede para Deus. Pede certinho, faça como a Sônia fazia. Porque a Sônia pedia, queria a casa assim, assim, assim. E Deus deu do jeitinho que ela queria. Deu até na mesma rua da casa que ela tinha perdido, que ela nunca tinha conseguido pôr o pé lá dentro. Aí eu comecei a perceber, foi um começo do passo para mim se converter a Deus. Depois que aconteceu isso, em poucos meses, eu estava na casa do Senhor, começando a trabalhar na obra. Que eu vim para Jesus e fui daqueles que chegou e já meio com pressa. Chegou e já fui para trabalhar. Mesmo sem conhecer muitas coisas. E Deus tem sido muito bom para comigo. E deu essa família bonita que está aqui para fazer parte da minha vida. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Eu queria orar, eu queria profetizar na vida de vocês. E eu queria que você tivesse um passo de fé. Sabe? Que se você quiser, que ninguém é obrigado a nada. Nós somos livres no Senhor. Mas se você for vir aqui para frente, venha com fé. Venha com fé para acontecer algo na sua vida diferente. Para que esse ano você rompa as barreiras. Para que você não fique somente numa mesmice. Sabe? Você que já tem um ministério na igreja, você que ainda não tem, você que está sonhando com algo de Deus, sabe? Na sua vida, na sua família, você que está sonhando, você que quer esse ano, quem sabe começar a faculdade, e você fala assim, acho que não vai dar. Dinheiro não vai dar, e tantos empecilhos possa ser que tenha. Mas Deus está falando, pela fé vai dar. Se você tiver fé, vai dar. Quem sabe você que está vivendo um tempo difícil na sua vida conjugal, se você tiver fé, Deus vai restaurar o amor. Deus vai restaurar a sua vida. Você que tem vontade de trabalhar por sua conta própria, Deus pode fazer isso, porque Deus é bom. Sabe? E se isso for para acrescentar no reino de Deus, eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida. Mas tenha fé. A fé em Jesus é que vai fazer a diferença em nós. É a fé que tem movido, sabe, a minha vida. Mas esse ano eu tenho buscado, quero buscar mais fé. Porque sem fé eu sei que eu não vou conseguir atravessar as fronteiras que é preciso atravessar. E o chamado de Deus para a nossa vida é pela fé. Amém? Graças a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar louvando a Deus aqui, eu quero pedir para você, se você quiser, você pode vir aqui à frente. Eu ia pedir para os irmãos, para o Adriano, vir aqui, tá orando, né? O pastor está ali. Graças a Deus que você possa vir, sabe, num passo de fé. Pedir para Deus, Deus, eu quero uma fé diferente, sabe? Eu quero ter aquela fé dos homens e mulheres de Deus que ficaram registrados na palavra. Ou naqueles que você conheceu na sua própria família. Nossos avós, pessoas que tinham uma fé e que nada podia derrubá-los, porque eles tinham certeza que o Senhor era com eles. E em todos os projetos que eles tinham, eles entregavam e não tiravam da mão de Deus. Sabe? Que você possa estar vindo aqui na frente, num passo de fé,
Se você quer um ano diferente na sua vida, se você quer ter essa fé inabalável, nós queremos orar com você em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela noite de hoje, pela celebração de hoje, Senhor. E o mais importante, Deus, muito obrigado por Tua presença no meio de nós. Isso é o que nós mais precisamos. Deus, obrigado pelas palavras colocadas no coração do irmão Adalto, Deus, para falar com a sua igreja. Que nós possamos levar, Senhor, essa palavra no nosso coração. E que isso possa frutificar em nós, Pai, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda há de fazer, Senhor, no meio de nós, no meio da Sua igreja, Pai. Nós somos gratos, muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz hoje, em nome de Jesus. Amém? Será que podemos dar uma salva de palmas para o Senhor?